Chegou a nossa vez, há muito o que fazer. A escolha está em nossas mãos, de firmes prosseguir, nosso dever cumprir. Com mente, força e coração, em Cristo vamos confiar. Em seu exército marchar, a grande obra está acontecendo e o estandarte vamos erguer. Não há distância que nos impeça de encher a terra com seu poder. Vamos avante, avante, vamos avante. Se o céu escurecer e não der pra enxergar, a meta é não desanimar. Nós vamos descobrir que Ele está aqui pra nos abençoar. A grande obra está acontecendo e o estandarte vamos erguer. Não há distância que nos impeça de encher a terra com seu poder. Vamos avante, avante, vamos avante. Vem junto fazer parte, vamos nos levantar. Somos guerreiros a lutar. A grande obra está acontecendo e o estandarte vamos erguer. Não há distância que nos impeça de encher a terra com seu poder. Vamos avante, avante, vamos avante. Vamos avante, avante.
Chegou a nossa vez, há muito o que fazer. A escolha está em nossas mãos. De firmes prosseguir, nosso dever cumprir. Com mente, força e coração, em Cristo vamos confiar. Em seu exército marchar. A grande obra está acontecendo e o estandarte vamos erguer. Não há distância que nos impeça de encher a terra com seu poder. Vamos avante, avante, vamos avante. Se o céu escurecer e não der pra enxergar, a meta é não desanimar. Nós vamos descobrir que Ele está aqui pra nos abençoar. A grande obra está acontecendo e o estandarte vamos erguer. Não há distância que nos impeça de encher a terra com seu poder. Vamos avante, avante, vamos avante. Vem junto fazer parte, vamos nos levantar. Somos guerreiros a lutar. A grande obra está acontecendo e o estandarte vamos erguer. Não há distância que nos impeça de encher a terra com seu poder. Vamos avante, avante, vamos avante. Vamos avante, avante, vamos avante. Queridos irmãos e irmãs, queremos fazer todos bem-vindos a mais uma reunião sacramental. Essa reunião está sendo presidida por Marcos Pedro da Silva, presidente da Estaca Maceió Brasil Litoral, e dirigida por mim, Ramon do Carmo, segundo conselheiro do ramo. Queremos reconhecer entre nós Presidente Silva, como presidente da Estaca Maceió Brasil Litoral, Presidente Moraes, primeiro conselheiro na presidência da Estaca Maceió Brasil Litoral, e Presidente Santos, segundo conselheiro da Estaca Maceió Brasil Litoral. E o nosso patriarca Nilo Braz, e reconhecemos também os demais irmãos aqui que estão aqui presentes hoje. Como hino de abertura, cantaremos o hino Jesus, Minha Luz, número 44. Nossa irmã Bárbara será a regente e a Gabriela fará a oração inicial para a gente. Jesus, minha luz, eu não temerei.
Nosso bondoso e amado Pai Celestial, querido Pai, somos muito gratas e gratos também por estarmos aqui neste domingo tão lindo, com este sol tão maravilhoso. Gostaríamos, Pai, de te agradecer por todas as bênçãos, por termos uma família, por termos o Evangelho tão maravilhoso em nossas vidas, que nos ajuda a aprender, a viver neste mundo, que nos protege das influências negativas, que nos protege de tanto mal que também ronda neste mundo. Gostaríamos, Pai, de te pedir uma bênção especial para este dia, para este momento que a Barra de São Miguel está sendo tão abençoada com uma ala da tua igreja, pelo crescimento que tanto aconteceu aqui, por estas coisas que tanto nos abençoam e vai abençoar a vida de tantas pessoas. Que o Senhor possa abençoar também a nova liderança, abençoá-los com discernimento, com amor pelo povo e o amor pelo trabalho na obra do Senhor. Gostaríamos também de pedir uma bênção por todos que aqui moram, que aqui residem, por todos que estão visitando, que o Senhor abençoe suas famílias, que continue nos protegendo dos maus e dessa doença que tanto assolou o nosso mundo. Gostaríamos de agradecer também por tanto livramento, por estarmos bem, com saúde, e podermos estar aqui hoje testemunhando mais um milagre da tua obra. Somos imensamente gratos por todas essas coisas e te amamos muito, Pai, por tudo que é por nós, por tudo que já fizestes e que ainda faz. E esta oração gostaria de deixar em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, queremos informar também que a gente está transmitindo essa reunião em 2 salas aqui nos corredores. Então, se os irmãos tiverem o desejo de ir para lá, sinta-se à vontade. Passarei agora o tempo ao nosso presidente Silva, que fará os apoios e as desobrigações. Queridos irmãos, iniciaremos então essa fase histórica, inédita para essa região da Vinha do Senhor. Quero iniciar apenas compartilhando trecho da carta de aprovação que veio pela primeira presidência e o Quórum dos 12, aprovando e autorizando a criação da ala Barra de São Miguel, ou melhor, transformação do ramo Barra de São Miguel para a ala Barra de São Miguel. E a carta diz o seguinte: Caro presidente Silva, informamos que a primeira presidência aprovou em 2 de setembro de 2021 os seguintes procedimentos: transformar o ramo de Barra de São Miguel em ala. Você está autorizado a fazer as alterações de limites propostas e apresentá-las aos membros que estão envolvidos para seu voto de apoio. Diante disto, pedimos um voto de apoio a todos os presentes para a criação da ala Barra de São Miguel. Os irmãos que apoiam, por favor, manifestem levantando a mão. É proposto, então, darmos um voto de apoio e agradecimento aos seguintes irmãos que serviram nos chamados diretos no ramo: Maurício Fernando dos Santos Imbroise, como presidente do ramo; Paulo Henrique Braga de Andrade, como primeiro conselheiro; e Ramon Santos do Carmo, como segundo conselheiro. Os irmãos que estendem um voto de gratidão a estes pelo serviço prestado, por favor, manifeste.
Então é proposto darmos o voto de apoio aos seguintes irmãos: Maurício Fernando dos Santos Imbróise, como bispo da ala São Miguel dos Campos, ala Barra de São Miguel dos Campos. Isso aí. Isso é para ver se todo mundo está atento ao nome. Tá aí, né? Então, de novo. É proposto darmos o voto ao irmão Maurício Fernando dos Santos Imbróise como bispo da ala Barra de São Miguel, com Paulo Henrique Braga de Andrade como primeiro conselheiro, Ramon Santos do Carmo, segundo conselheiro, com Jefferson Silva, secretário da ala, e Bruno Fábio Souza dos Santos como secretário executivo da ala. Os irmãos que apoiam esses irmãos, por favor, manifestem levantando a mão. Se houver algum voto em contrário, pelo mesmo sinal. Obrigado, irmãos. Como primeiro orador, vamos ter o nosso bispo Imbróise, seguido pelo nosso presidente da estaca, presidente Silva. Quase que São Miguel ficava com 2 bispos, né? O presidente também está um pouquinho nervoso. Irmãos, como eu sou grato por esse momento, por estar aqui agora, entre amigos, né? Eu já me sinto, né? Desde que nós chegamos na Barra, nós nos sentimos parte da família. E como eu sou grato aqui por estar nesse momento, compartilhando essas palavras, e a oportunidade que nós vamos ter juntos, né? De viver uma grande aventura. O processo, quando ele foi aprovado, o presidente recebeu, como ele falou, né? No dia 2 de setembro, ele recebeu essa aprovação. Mas o Senhor, de alguma forma, já vinha nos preparando para isso, né? Especialmente me dando alguns sentimentos a respeito disso, né? E eu, claro, tentando ser bastante discreto, mas começava a pensar dentro do meu coração como é que eu podia ajudar vocês e como poderíamos nos ajudar uns aos outros. Uma das coisas que eu gostaria de afirmar a respeito de uma capacidade que eu tenho de suportar muito peso. Meus ombros são largos e minhas costas são fortes. Então, vocês ganharam um amigo para a gente chorar junto. Se estiver triste, eu vou estar junto lá para estar triste também com vocês. Se estiver feliz, eu vou estar lá feliz também. Se fizer um churrasco, pode chamar que eu vou estar lá também. Mas, de todas as formas, eu estou aqui para tentar ajudá-los. Como eu já falei outras vezes, ninguém é insubstituível e ninguém é perfeito. Mas eu posso garantir que eu vou me esforçar todos os dias para que essa jornada juntos seja edificante ainda mais, porque eu tenho certeza absoluta que um dia eu vou me apresentar perante Deus e eu vou prestar conta do tempo que eu servi aqui. Só o Senhor sabe quanto tempo é, mas eu garanto que todo o período que eu for o bispo da ala, vocês terão todo o meu amor e todo o meu apoio. Nem sempre vão ter minha paciência, porque eu já falei que eu não sou perfeito, eu tenho muitas falhas, e eu já vou pedindo que tenham paciência comigo e me ajudem a não errar e me ajudem a acertar também. Eu vejo isso muito como uma parceria. Então, se tem algum problema, né, se tem alguma necessidade, vamos resolver juntos. Tem uma escritura que eu gosto muito a respeito do Salvador, que fica em Alma 7, do versículo 10 até o versículo 12, que fala a respeito da expiação e alguns pormenores da expiação, né? Algumas coisas que ele fez por nós. Ele levou não só nossos pecados, mas também nossas dores, nossas aflições, nossas angústias,
Tudo que nós passamos, o Salvador levou sobre ele. E uma das coisas que mais me preocupa é que a gente atravessa essa vida mortal preso nessas coisas que a expiação já levou. Então, qualquer pessoa que está me ouvindo agora, que faz parte do meu rebanho, porque eu sei que tem muitas pessoas que não são da ala Barra de São Miguel, mas qualquer pessoa que faz parte da minha jurisdição a partir de agora, se você tem um peso, se você está carregando um peso através do tempo, e talvez por muito tempo, chegou a hora da gente se livrar disso. Não importa se é um pecado, não importa se é uma mágoa, se é um rancor, ou até mesmo ódio, não importa o que está no seu coração. Se isso está atrapalhando o seu progresso, chegou a hora da gente resolver e se livrar disso. Chegou a hora de realmente progredir junto e sentir o amor do Salvador, que ele é imenso e interminável. Nem sempre o tempo ou a distância vai fazer com que a gente esteja junto na hora da necessidade, mas eu vou me esforçar para que isso realmente aconteça. O bispado vai ter sempre as portas abertas. E se o bispado estiver longe, nós vamos conversar em qualquer lugar, por uma ligação, até numa praça a gente conversa, como eu já fiz. Não tem problema nenhum. O importante é que vocês tenham certeza que aqui tem ombros largos e eu aguento e eu estou totalmente disponível para ajudar. E na mesma medida eu peço ajuda também. Tem uma obra grandiosa para ser feita. Ontem eu perguntei ao presidente Silva qual era o próximo passo, né, já que esse passo está concretizado. E ele deu uma risada, né, porque na verdade nós não acabamos nada, nós estamos só começando. A criação da ala Barra de São Miguel e esse evento aqui agora é só o começo de uma grande obra que o Senhor espera. E nenhum de nós está desobrigado de contribuir com esse trabalho. Eu tenho um costume que alguns que me conhecem não gostam muito. Mas quando eu espremo muito uma pessoa, eu viro ela e espremo mais ainda. Então, todos vão ser convidados, gentilmente, claro, a participar. É uma obra totalmente voluntária, mas é uma obra honrosa, que nos traz honra, que nos traz alegria e, principalmente, nos traz muitas bênçãos. Então, que a gente possa viver os próximos dias aí essa grande aventura e contem comigo. O meu telefone, o meu WhatsApp, a minha casa é aberta a todos os membros e eu espero poder contribuir com o progresso de cada um. E assim, com o meu próprio progresso, né? Eu sempre sou o maior beneficiado, sempre eu que ganho mais. A minha família, eu sou muito grato por minha esposa e por meus filhos abrir mão do tempo que nós teríamos juntos, porque um chamado com certeza demanda tempo, e eu sou grato por eles terem me apoiado, né? O presidente nem perguntou se eu queria o chamado, perguntou para minha esposa se ela queria, né? Porque é a esposa que, na verdade, segura toda a onda aí. Quando o bispo chega bravo em casa, ou cansado, ou revoltado, é a esposa que tem que amenizar. Então, a ajuda dela nessa jornada é fundamental. Então, sou muito grato por meus filhos, sou grato por minha esposa, sou grato pela confiança, especialmente a confiança do Senhor, e por Ele acreditar que podemos fazer muitas coisas juntos. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Como diz o ditado, irmãos, o coração parece que vai sair pela boca, né? Existem alguns sentimentos que a gente nunca esquece. Um deles é quando você casa, é quando vê os filhos nascendo, e Barra é um filho que nasce. Acompanhar essa etapa de gestação espiritual, de crescimento, foi uma aventura e tanto. Como eu sou grato por cada um que se envolveu no trabalho. Todos. Não existiu quem fez mais ou fez menos.
existiu aqueles que de alguma forma contribuíram. Quando iniciava-se o processo de criação da ala Barra de São Miguel, alguns convites neste púlpito foram feitos e em outras salas e dependências desse prédio e fora dele. Houve até aqueles que nem membro era ainda. Um deles está aqui entre nós, como vocês conhecem, o irmão Bruno. Eu me lembro aqui neste púlpito, dizendo: irmãos, precisamos de homens qualificados para transformar este ramo em ala. Na semana seguinte, o irmão Bruno me procurou e disse: eu passei a semana inteira, presidente, ansioso para a gente conversar. Eu não sabia que o senhor estaria aqui hoje, mas eu vim. Eu não sou membro desta igreja ainda, mas eu quero te fazer uma pergunta. O que é que eu tenho que fazer para fazer com que este ramo vire uma ala? Nós nos ajoelhamos juntos numa sala aqui ao lado. Fizemos uma oração, após uma conversa bem agradável, e ter explicado para ele o que é que ele tinha que fazer. Após ele entender e após a oração ser feita, o batismo dele foi marcado para a semana seguinte. E hoje ele serve ativamente na igreja, somando com as forças de cada um que já vem servindo. Ao longo dessa jornada, eu vi irmãos compartilhando um sentimento de era para mim ter mudado para um outro lugar, mas aqui estou. Fui direcionado para cá. Senti algo aqui. A mão do Senhor esteve durante todo o processo, do início ao fim. Não dá para negar o seu poder e revelação. Parabéns a vocês, irmãos, pois o Senhor aceita a oferta daqueles que de coração se empenham. Muito trabalho vem pela frente ainda. Agora, já não é mais um coração de ramo, é coração de ala. Não de uma só, mas de duas. Porque o pé ainda está no acelerador. O percurso continua. Já não somos mais nécios, pois temos agora o conhecimento perfeito, não mais de fé, de que quando nós fazemos a nossa parte, Deus faz a dele. Sabemos como fazer crescer, quais atitudes devemos ter para tal. É só agora continuar aplicando na vida pessoal, que consequentemente afeta o coletivo. Hoje de manhã eu estava estudando as Escrituras, acordei mais cedo. Estava estudando as Escrituras e estava estudando a experiência de Moisés quando estava guiando o povo lá em Êxodo. Nessa parte aqui, Moisés tinha acabado de ferir a rocha e ela tinha jorrado água para matar a sede do povo que estava sedento, e pela sede ser tamanha, eles estavam murmurando e até mesmo tentando ao Senhor. Então Moisés faz com que a água
jorre da rocha batendo com o seu cajado. Então eles chegam na cidade de Refidim, na terra de Refidim. Então foi a mulher, que agora eu vou citar alguns versículos do capítulo 17 de Êxodo. Então foi Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Amaleque viu o povo de Moisés e levou junto com ele um exército para poder combater aquele povo. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro. Sabe como é que se chama essa rua aqui do prédio? Rua do Outeiro. E sabe o que quer dizer outeiro? É um monte. Moisés disse que estaria no outeiro, no cume do outeiro, no topo do outeiro. E a vara de Deus estaria na mão dele. Eu só vim perceber que o nome da rua que era outeiro quando eu estava estudando hoje de manhã. Eu já sabia que era outeiro, mas quando eu olhei as escrituras e estava estudando, eu disse, caramba. A minha mente começou a fazer uma retrospectiva de todo o processo até estarmos neste local. Moisés então ia subir no outeiro. E aqui estamos nós, num prédio, num lugar consideravelmente alto, numa rua chamada Outeiro. E fez Josué conforme Moisés dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Ur subiram ao monte do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Dá para imaginar a cena? Moisés sobe no monte do outeiro, no cume do outeiro, segura o cajado na mão, levanta o cajado, e ele tinha que ficar com aquelas mãos erguidas por um certo tempo, porque uma guerra estava rolando, porque a visão que ele tinha lá do outeiro, ele via toda a batalha acontecendo lá embaixo. Entre o exército que Josué tinha pego com o exército de Amaleque. Com essa visão ampla, ele fazia o gesto de poder, erguendo o cajado que continha o poder de Deus, e o povo de Israel prevalecia enquanto ele estava com os braços erguidos. Porém, pense na situação. Se alguém já teve a experiência de erguer o braço por um certo tempo, sabe que com o tempo cansa. Agora imagina segurando o cajado, imagine a idade avançada. O bispo de vocês hoje foi chamado para ser um porta-voz de Deus, um Moisés para vocês. Ele está com a mão sobre o cajado que lhe foi dado, daqui a pouco ele será designado, recebendo todas as chaves, poderes e direitos. Basicamente o cajado sendo passado para ele. Ele vai usar esse cajado, essa autoridade e poder de Deus para abençoar essa região, assim como Moisés abençoava o povo. Porém, ele corre sangue nas veias, assim como os braços de Moisés cansava, por mais que ele tivesse o poder de Deus na mão. Quando o braço dele cansar, o que faremos? Vejamos então o que aconteceu na história. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas, pois isso
Por isso tomaram uma pedra, e Arão pegou uma pedra, sentou Moisés sentado lá, colocaram ele sentado. E Arão e sustentaram as suas mãos de um lado e do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. Ele recebeu 2 conselheiros devidamente apoiados por todos nós. Esses conselheiros erguerão os braços do bispo em seus trabalhos e juntos os 3 segurarão o peso para que as batalhas sejam vencidas aqui. Porém, não só os conselheiros, imagine vocês e eu sustentando os braços do líder para que eles não pendam e a batalha não seja perdida. E assim Josué desbaratou Amaleque e seu povo ao fio da espada. Agora eu quero compartilhar com todos nós algumas palavras de um homem que foi um dos presidentes da igreja, George Albert Smith, em relação a apoio. Aqueles que são humildes e fiéis apoiam e defendem os servos do Senhor. Enquanto o presidente presidir, seja ele o profeta, aquele que tem chave da presidência, o profeta, um presidente de estaca, um bispo. Aqueles que têm chave de presidir, aqueles que presidem nesta igreja, não importa quantos anos sejam, nosso Pai Celestial vai dar-lhes força, poder, sabedoria, juízo e inspiração para dizer a Israel o que precisa ser dito. Vejam um detalhe aqui. O que precisa ser dito, não o que agrada aos nossos ouvidos, ou que favorece os nossos desejos, mas o que precisa ser dito. Nós que seguimos sua liderança precisamos ser como Arão e no passado. Precisamos suster suas mãos para que, por meio dele, o Senhor permita que as bênçãos do céu se derramem sobre nós e sobre este povo. Sei que esses homens, disse o presidente Albert Robert Smith, sei que esses homens, as autoridades gerais, são servos do Senhor, e sei que procuram abençoar a humanidade. Muitas vezes, alguns acham que esses que são chamados são inimigos, ao invés de amigos. Espero que nenhum de vocês deixe de apoiá-los, não apenas com sua fé e orações, mas se eles forem difamados, ou se a atitude deles for deturpada, que vocês estejam desejosos de defendê-los e ansiosos para fazê-lo, se necessário, porque tempo virá em que eles precisarão de sua defesa. O adversário não os esqueceu, e para mim uma das provas da divindade do chamado desses homens é que os homens iníquos falam mal deles, e os bons homens e mulheres falam bem deles. E aí ele acrescenta dizendo: quando criticamos nossos líderes ou desprezamos seu conselho, permitimos que o adversário nos desvie do caminho certo. Rogo-lhes, meus irmãos e irmãs, que não permitam que palavras de crítica ou palavras rudes sejam proferidas por seus lábios a respeito daqueles que o Senhor chamou para liderar-nos. Não se associem àqueles que desejam menosprezá-los ou enfraquecer sua influência entre os filhos dos homens. Se o fizerem,
posso dizer que vocês se encontrarão em poder do adversário. Serão influenciados por ele para se afastarem o máximo possível do caminho da verdade. E se não se arrependerem, pode ser que descubram que é muito tarde e que perderam uma pérola de grande valor, devido ao seu egoísmo e sua cegueira. Vocês foram desviados do caminho e seus entes queridos sentirão tristeza do outro lado do véu, devido à sua fraqueza e sua insensatez. O adversário não dorme. Ele engana muitos e os conduz ao pecado. Há alguns que ensinam falsas doutrinas e alguns que procuram persuadir homens e mulheres a quebrar os mandamentos do Pai Celestial. Se os membros desta igreja que apontam defeitos nos líderes da igreja e criticam aqueles que dão a própria vida para abençoar-nos e beneficiar-nos, simplesmente fizerem uma pausa para perguntar fervorosamente: a qual desses mestres é seguro seguir? Não teriam dificuldades em encontrar o rumo certo e apoiar aqueles que o Senhor apoia. Quando apoiamos nossos líderes, comprometemos a seguir seu conselho e magnificar nosso próprio chamado. Testifico, irmãos, que servir nesta igreja é uma bênção. Tem os seus desafios, mas é gostoso demais, porque aquele que serve modifica a própria alma. É impossível servir a Deus e ao próximo e encher o coração de orgulho. Agora, irmãos, nós temos uma grande obra a executar. E nós só teremos sucesso na execução da mesma se seguirmos alinhados com a vontade do Senhor, no tempo e vontade dele. Encerro compartilhando uma escritura do livro de Jacó. E aconteceu que os servos foram e trabalharam com todo o afinco, e o senhor da vinha também trabalhou com eles. Olha que coisa interessante. Quando vocês e eu trabalhamos com todo o afinco, o próprio Deus do céu e seu Filho amado trabalhará junto conosco. Quem é aquele que não quer do lado um poder tão grande e um auxílio tão grande? E obedeceram aos mandamentos do Senhor da vinha em todas as coisas. E a vinha voltou a produzir o fruto natural, e os ramos naturais começaram a crescer e a desenvolver-se muito. E os ramos bravos começaram a ser arrancados e lançados fora. Quando vocês e eu trabalhamos com afinco, alinhados com a vontade do Senhor, fazendo tudo ao nosso alcance, o que é ruim vai embora. E só sobra o que é bom. E conservaram igualmente, em igualdade de força entre a raiz e a copa da árvore. E assim trabalharam com toda a diligência, segundo os mandamentos do Senhor da vinha. Prometo, em nome de Jesus Cristo, que se vocês e eu fizermos tudo ao nosso alcance para cumprir com nossos deveres e responsabilidades dentro desta igreja, veremos muitos momentos como este. Nosso coração se transformará em um coração de carne. Veremos a mão e o poder de Deus em cada detalhe. Desenvolveremos a capacidade de ver as oportunidades em meio às dificuldades. E teremos o aperfeiçoamento da nossa alma
no processo. Eu sei de todo o coração que esta é a igreja de Cristo e Ele lidera ela com poder e majestade, e que Ele está disposto a ajudar vocês e eu, não só com as dores da nossa alma, nossas inquietações, mas no trabalho que precisamos executar. Que este seja um estandarte erguido, como a prova para todos que estão aqui podem ver e os que estão remotamente assistindo, que foram convidados a tal. Uma prova viva de que Deus cuida da sua obra e que ela segue em pleno crescimento, independente do desafio que vier. Ela seguirá crescendo. Aqueles que acreditarem e agirem no princípio da fé ativa verão com os próprios olhos aquilo que antes contemplaram com os olhos da fé. Testifico dessas humildes palavras em gratidão e respeito por todos vocês. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Passarei agora o tempo para o presidente Moraes fará um apoio. Ainda em tempo, é proposto que apoiemos o irmão Ramon Santos do Carmo para avançar no sacerdócio de Melquisedeque, no ofício de sumo sacerdote. E os irmãos que queiram apoiar, que demonstrem levantando a mão. Obrigado, irmãos. Passaremos agora para a parte sacramental e uma observação: aqueles irmãos que já tomaram o sacramento em suas alas não precisam tomar novamente. Cantaremos o hino sacramental Jesus de Nazaré, Mestre e Rei, 106, e como última oração, irmão Leandro, presidente do coro, fará para nós. A partir desse momento, a transmissão será encerrada devido ao sacramento. O Bispado deseja a todos um bom domingo e uma boa semana.